Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Rafael Dadorian, sócio da Convexa Investimentos. Quero te dar as boas-vindas a essa série de vídeos sobre fundos imobiliários. A ideia de gravar esses vídeos não é te dar o melhor curso sobre fundos imobiliários para você se tornar um especialista nesse assunto, pelo menos não por enquanto. A ideia é te dar um panorama geral sobre como que esses investimentos funcionam e como que você pode tomar a sua decisão de maneira correta, sempre de acordo com os seus objetivos, tá? Então, considere essa série de vídeos como um curso básico de fundos imobiliários que a gente está produzindo para vocês com o objetivo de fazer com que vocês se aproximem mais dessa classe de investimentos que está ganhando cada vez mais popularidade. Então, a oferta de fundos imobiliários tem aumentado nos últimos meses, a procura também tem aumentado. Então, a cada mês o número de investidores está cada vez maior, né? Então, é recorde atrás de recorde de pessoas procurando esse tipo de investimento. E é claro que a gente não quer que os nossos clientes, não quer que vocês fiquem de fora dessas excelentes oportunidades, tá? Então, vamos conversar em alguns vídeos. Eu vou tentar não me alongar muito, mas sempre que tiver dúvidas sobre alguma coisa, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. Qualquer coisa você pode perguntar aí pra gente, tá? Se você é cliente, então você já tem acesso ao grupo no WhatsApp, no Telegram de fundos imobiliários. Se você é cliente e não faz parte desse grupo, manda mensagem aí pra gente ou então para o seu assessor, pede para ele te incluir. Então, os tópicos aí, eu vou dividir alguns vídeos. Esse primeiro eu vou falar por que investir em fundos imobiliários e o que são FIIs. Depois a gente vai falar sobre riscos desse tipo de investimento, os tipos de contrato, tipos de ativo que os fundos imobiliários podem comprar, podem investir, como você faz para fazer os seus investimentos. Um assunto bem importante são as ofertas. Com esse cenário atual de queda de taxa Selic, isso favorece muito o aumento dos fundos imobiliários. Então, cada vez mais os fundos estão lançando novas cotas a mercado e para isso eles têm que fazer ofertas. Além disso, novos fundos imobiliários estão sendo criados para explorar outros tipos de ativos. Então está bem interessante. O mercado está bem interessante. O número de investidores está crescendo absurdamente nos últimos meses e a quantidade de fundos imobiliários também está crescendo, tá? E no final, no último vídeo, eu vou falar por onde você pode começar a investir em fundos imobiliários. Então vamos lá. Por que você deve investir ou considerar investir em fundos imobiliários? Primeiro de tudo, é mais um produto que você pode usar como diversificação na sua carteira de investimentos. Principalmente se você tem ativos de renda fixa tomando maior parte aí da proporção da sua carteira, está na hora de você sair da renda fixa, tá? Não é sair 100%, mas manter na renda fixa somente o necessário para te dar uma segurança, tá? Para você poder alocar o restante do seu patrimônio em ativos que vão gerar um acúmulo de riqueza, um acúmulo de rentabilidade de forma mais eficiente, né? Por exemplo, ações, fundos de ações e os fundos imobiliários também, tá? Então a diversificação é um motivo bem importante para você poder considerar investir em fundos imobiliários. Um segundo motivo bem legal é porque quando a gente fala em fundos imobiliários, o próprio nome já diz, são fundos que investem em imóveis. Então, os fundos imobiliários, eles podem sim servir como uma alternativa de investimentos em imóveis. E a cereja do bolo é a seguinte: não é qualquer imóvel que um fundo imobiliário vai se interessar em investir, em captar clientes, captar cotistas, não é verdade? Os prédios comerciais, por exemplo, as lajes corporativas, focam muito em prédios de alto padrão,
com a classificação de AAA, aquele AAA, né, que significa alto padrão. São prédios modernos que têm sistemas de segurança, gestão de energia, enfim, são imóveis de alto padrão. Que, como eu coloquei aqui, são empreendimentos que eu, você, como investidor, pessoa física, investidor pequeno, não teríamos acesso. E a gente pode ter acesso agora através dos fundos imobiliários, ou os FIIs. Outro motivo bem interessante para você poder escolher esse tipo de investimento são as diferentes estratégias de investimento que os FIIs podem adotar. E aqui eu vou citar três, tá? Que eu gosto bastante. A primeira é a renda mensal e eu acho que essa é a chamada mais apelativa que as pessoas acabam despertando para a possibilidade de investir em FII, tá? A renda mensal. Todo mês pingar lá um pouquinho na sua conta. E aqui é importante lembrar que os fundos são obrigados a distribuírem 95% da receita. Então, os inquilinos pagam os aluguéis para o fundo paga as contas, remunera quem tem que remunerar, e o que sobrar de caixa, o fundo tem que repassar 95%. Tá? Ele não pode reter caixa, diferente de uma empresa que ela distribui dividendo, mas ela não precisa distribuir tudo, ela pode reter caixa. Um fundo imobiliário não pode reter caixa, então ele tem que distribuir 95% aí dessa renda. A segunda estratégia é o ganho de capital, ou seja, ganhar com a valorização. Eu vou falar mais para frente em outro vídeo, mais especificamente sobre cada uma dessas três estratégias, mas aqui de forma bem resumida é a valorização do valor da cota. Então é comprar barato e vender caro, comprar descontado, pagar um valor na cota de um fundo imobiliário que vale menos do que o próprio fundo, com algum desconto, com alguma gordura, e esperar essa valorização da cota acontecer para vender e ganhar dinheiro lá na frente, tá bom? A terceira estratégia eu chamei de performance aqui, mas só para dar um nome mesmo. Por quê? O BTG está com um relatório mensal de fundos imobiliários muito interessante. Não é esse nome, tá? Mas não tem um nome específico. Mas eu botei performance por quê? Assim, existem basicamente essas duas estratégias, tá? Então, as casas de análise que tem aí no mercado, a Eleven, a Empíricos, a Nord, enfim. Essas casas, aquelas que têm um portfólio de fundos imobiliários, basicamente tem dois. Um de renda mensal e um de ganho de capital. Só que o BTG inovou. Eles criaram um relatório mensal baseado na performance de fundo. Então, quando você monta uma estratégia de renda mensal, você não está muito preocupado se a cota está muito cara ou muito barata. Você está preocupado em achar bons fundos que pagam bons dividendos e que tenham contratos longos com seus inquilinos. E nessa parte aqui, nessa estratégia de ganho de capital, você pode até comprar fundo que não está pagando rendimento, um fundo que está passando por momentos difíceis e por isso está refletido no valor da cota. Então, um fundo que vale R$ 100 a cota pode estar sendo negociado a 50, 60, 70. Então, aqui a gente não olha a renda, a gente olha a situação do fundo ou o potencial que ele tem dali para frente de valorizar a cota. E essa carteira mensal do BTG, eles montaram uma estratégia que eles vão colocar no máximo 10 fundos imobiliários e que misturam, tá? A renda mensal e o ganho de capital. Então, o objetivo dessa carteira do BTG é dar uma performance global na carteira de fundos imobiliários. Então, vai ter fundo com renda que gera boa renda e fundo que também vai ter ali chance de um ganho de capital na cota, beleza? Como eu falei, a renda mensal é um motivo bem forte para as pessoas estarem olhando os fundos imobiliários pelo simples motivo, essa renda é rápida. Todo mês vai cair alguns centavos ou alguns reais na sua conta relativa à quantidade de cotas que você tem. E essa renda mensal, ela é livre de imposto de renda. Então, isso é um incentivo que o governo dá para investidores poderem explorar esse tipo de investimento.
O baixo custo, tá? Esse tipo de investimento ele tem um baixo custo. Por exemplo, você não precisa pagar ITBI, você não precisa pagar imobiliária, você não precisa pagar contas de luz, você na verdade não precisa se preocupar com isso. Enfim, toda essa burocracia, tá aqui staff também, limpeza, segurança está aqui no staff. Toda essa burocracia, você não precisa se preocupar. Não é que você não pague, tá? Na verdade, o fundo paga e você, como cotista, é dono do fundo, então você arca com esse custo, mas você não precisa se preocupar em fazer a gestão disso tudo. Você simplesmente compra cotas, vira cotista, vira dono de um pedacinho e tem direito a receber aí a renda mensal, beleza? Outro ponto muito importante, baixa a barreira de entrada. Então, se você tiver um fundo lá, você quer ser cotista de um fundo e a cota desse fundo custa R$ 10, você precisa de pelo menos R$ 10 para poder comprar uma cota. Então, ao comprar uma cota de qualquer fundo imobiliário, você já tem direito a receber os aluguéis, os dividendos. Diferente de um imóvel que você precisa de 200 mil, 300 mil, 400 mil. Talvez aí você ainda precise, dependendo do imóvel, fazer obra para alugar. Enquanto você não aluga o seu imóvel, você tem que continuar pagando o condomínio, entende? Então a barreira de entrada de você investir em um imóvel físico é muito grande. Os fundos imobiliários derrubam essa barreira ao preço da cota. A liquidez também é importante, como eu falei. Se você tem um imóvel e você quer vender, você vai passar aí 6 meses, um ano, até 2 anos, quem sabe, para conseguir vender esse imóvel e poder utilizar esse dinheiro. E olha que nem sempre você consegue vender no preço que você quer, né? Então sempre vão negociar, vão querer jogar esse preço para baixo. Então esse tipo de negociação demora. Nos fundos imobiliários, a liquidez é muito mais rápida. Então, em um dia você consegue vender lá suas cotas e em 2 dias o dinheiro já está disponível na sua conta para você reinvestir, para você sacar, para você fazer o que você quiser, tá? A liquidez, então, é a velocidade com que você consegue fazer negócio. Quanto mais liquidez o seu ativo tem, mais rápido você consegue vender ou comprar. Quanto menos liquidez, mais difícil é, mais lento é. Então, os fundos imobiliários têm alta liquidez. E aí tem um ponto importante aqui. Existe o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e eu particularmente eu fico de olho nos fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, tá? Porque são os que têm mais liquidez. Os fundos que não têm a participação aqui, a gente pode ter algum problema de liquidez na hora de vender, tá? Então, são diversos, mais de 300 fundos imobiliários que existem hoje para ser negociados, não tem como garantir liquidez boa em todos eles. Então, aqui no IFIX a gente consegue otimizar essa relação de liquidez, a gente consegue achar fundos que são mais líquidos para negociar, tá? E um ponto muito importante que eu já vi gente discordando que não é bem assim, mas eu acho que é bem assim sim, tá? Eu sou do pensamento que fundo imobiliário é o tipo de investimento que protege o seu dinheiro da inflação. Simplesmente porque esses contratos são reajustados ou pelo IPCA mais uma taxa pré-fixada, ou o IGPM mais uma taxa pré-fixada, ou até mesmo uma taxa de CDI. Aqui é mais os fundos de papel. Eu vou falar mais lá na frente o que são fundos de papel, tá? Mas a grande questão é, o IGPM é o tal da inflação do aluguel, né? Então todo contrato de aluguel aí, ele é da sua casa, da sua loja, ele é reajustado pelo IGPM, né? Então, se o aluguel é reajustado em relação ao IGPM ou até mesmo ao IPCA, isso quer dizer que o seu dividendo também vai ser reajustado, beleza? Então, nesse primeiro bloco aí de vídeo,
eu falei sobre alguns motivos que eu acho interessante, o porquê você pode olhar os fundos imobiliários com bons olhos, o porquê você precisa conhecer esse tipo de investimento, tá? Então, para não ficar muito longo, no próximo vídeo eu vou explicar o que são esses fundos imobiliários. Até a próxima!